Olá, meus frutinhos e minhas frutinhas do meu pé de pitanga, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu tô sumida, mas é por um bom motivo. Eu tô cuidando da minha saúde e eu aconselho que você faça a mesma coisa. Mas eu tô aqui para falar de um assunto que é um pedido de uma inscrita e a pergunta foi a seguinte: como você conheceu o seu marido? Então eu vou contar aqui, vim até vestida a caráter hoje, né, com esses coraçõezinhos aqui, ó. Só para simbolizar o amor. Mas antes de começar, eu quero pedir uma coisa para você. Deixa o seu like, ativa o sininho para que você receba as notificações do meu canal. Eu não tenho postado vídeos com muita frequência, porque eu tô com alguns projetos que mais pra frente eu vou falar para vocês. Então, assim, ative o sininho porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação e daí você vai poder acompanhar sempre que quiser. Tá bom? Para você que está chegando agora, muito bem-vindo, welcome, benvenuto, bem-vindo, de todos os lugares que você estiver, aonde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui em cima um card com a apresentação do meu canal para que você se intere do que a gente fala aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo para fazer parte desse Pé de Pitanga. Se considere uma fruta, uma semente, um fruto desse canal. Vamos lá? Bom, eu conheci meu marido num dia muito difícil para mim. Eu estava na Itália, na cidade de Pádua, e nesse dia eu de costume ligava para o Brasil para conversar com a minha mãe, isso todos os dias. E num belo dia que eu liguei para minha mãe, atendeu a nossa secretária e falou que minha mãe não estava em casa, que minha mãe estava no hospital. Eu já levei um grande susto. E daí, ligando para minha mãe, eu fiquei sabendo que meu pai tinha sofrido um ataque cardíaco, um infarto. E que estava assim, numa situação muito delicada no hospital. Eu fiquei desesperada, fiquei muito chateada, mas naquele momento eu não tinha como voltar para o Brasil. Ainda faltava um mês para o meu retorno e para mudar a minha passagem ia ser um gasto assim bem elevado. Então assim, vários fatores me impedindo de voltar naquele momento. Eu entreguei tudo na mão de Deus e naquele dia à noite eu saí para dar um passeio numa praça. Na cidade de Pádua existe uma praça chamada Prato della Valle. É uma praça muito bonita e eu saí para dar um passeio, para poder esfriar minha cabeça, para poder, né, refletir um pouco e ver se eu colocava assim os meus pensamentos no lugar, porque eu estava num dia muito complicado. Imagine, o meu pai podia falecer sem que eu pudesse nem ao menos, né, ir no funeral. Então aquilo tudo estava me atormentando a cabeça e eu acabei saindo para poder espairecer. E chegando lá nessa praça, eu comecei a andar, né, tirar algumas fotos e observei em um dado momento que tinha um moço bonito lá de longe me olhando. E eu não tava com cabeça para isso, né, gente? Fala sério. Meu pai lá à beira da morte e eu não tava com a mínima, sabe, a mínima intenção de paquerar naquele dia. Bom, continuei andando e observava que onde eu estava, tava esse homem na minha cola. E lá na Itália, gente, infelizmente, quando eles viam uma pessoa assim, ó, com a minha carinha, sabe? Com esses olhinhos assim, ó, meio puxadinho, carinha de índia, eles já sabem que é uma estrangeira, né? Se trata de uma estrangeira. Então eles tomam essa liberdade de achar que as estrangeiras, em especial as brasileiras, são mulheres assim que com 100 euros, com 200 euros, elas vão aceitar as propostas, né? Então era muito comum eu estar andando nas ruas, parada num ponto de ônibus, né, vendo uma vitrine e escutar a seguinte pergunta: Ciao bella, quanto custa? Infelizmente, gente. Mas enfim, naquele dia eu achei que esse moço ia me fazer a mesma proposta. Então não dei muita bola para ele, fiquei com a cara feia, né, andando lá no meu caminho. Até que um certo momento eu falei assim, não, eu quero saber qual é a desse cara. E daí eu peguei e perguntei em inglês. Perguntei, do you speak English? Né? Você fala inglês? E ele falou assim, a little bit, com aquele sotaque italiano, né?
E eu falei pra ele assim, se ele podia tirar uma foto. E ele pegou, né, todo gentil, simpático, veio, pegou minha máquina fotográfica e tirou uma foto minha. E daí nesse momento que eu fui ver como que tava a fotografia na máquina, ele se aproximou assim e falou assim, belíssima. Ai, gente, meu coraçãozinho derreteu. Eu tava num momento muito frágil da minha vida, que eu posso contar numa outra ocasião, mas além dessa situação do meu pai, eu tava num momento assim extremamente delicado da minha vida. E esse belíssima, de alguma maneira, foi como um abraço assim na minha alma, sabe? Então dali eu agradeci, né? Ele perguntou já, né, veio no meu sotaque, sabendo que eu era de fora, já perguntou da onde que eu era. E quando eu falei que era do Brasil, ele se iluminou, sabe? A cara dele se iluminou e ele começou a perguntar por que eu estava na Itália, quanto tempo que eu estava lá, que ele gostava muito do Brasil, porque ele amava futebol. E ali começou uma conversa amistosa e ele me chamou para tomar um café. E nós fomos tomar esse café. E nesse dia, era já meados de junho, já estava calor lá na Itália, né? O verão lá na Europa. E tinha uma avenida com muitos barzinhos, sabe? E todos eles muito bem decorados, né? Aqueles bistrôs, aqueles barzinhos, aqueles cafés com velas assim, sobre as mesas. Então uma coisa muito romântica, muito bonita. E eu escolhi um barzinho lá que eu achei mais bonitinho. E a gente ali se sentou, começamos a conversar e eu, gente, pasme, só eu falei. Eu não dei tempo para ele falar nada. Eu tentei explicar em inglês, imagina. Ele não falava muito bem inglês, eu não falava muito bem italiano, então a gente estava se virando ali como podia. E eu contei todos os meus problemas. Ai, gente, eu precisava desabafar. E daí se passaram acho que umas 3 horas, a gente ficou conversando, ele contou um pouco da vida dele. E acabou que a noite, né, passou, ele me levou de volta para o apartamento. E ali a gente trocou o telefone. Ok, tudo bem, eu fui dormir. No dia seguinte, eu abri o telefone, né, com aquela ansiedade de saber se tinha uma mensagem. Nada, gente. Eu falei assim, meu Deus, eu assustei o homem, eu espantei o homem, é claro, né? Só eu falava, eu só falei de problema, que homem que quer uma mulher dessa? E ali eu descansei e falei assim, fazer o quê? Só que às 4 horas da tarde, o meu telefone apitou. E quando eu vi a mensagem, era um convite. Quer jantar comigo? Em italiano, né? Ele falou assim, vuoi cenare con me? Ai, gente, quem é que diz não, né, para um convite em italiano ainda por cima? E de um italiano bonito, que meu marido, modéstia à parte, é um pão. Pão, existe essa expressão ainda? Não, né? Ai, os jovens nem vão entender. Como que eu vou falar? Ele é... Eu nem sei o que dizer, gente. Gostoso é muito vulgar, né? Não sei. Mas meu marido é bonito, eu acho. Bom... Daí eu, claro, né, prontamente respondi e falei que sim. E daí a gente marcou e, gente, ele não conseguia encontrar o endereço. Ele tinha me levado na noite passada e não sei como ele se perdeu, não achava o endereço. Mas enfim, ele conseguiu chegar no apartamento direitinho e daí a gente saiu pra jantar. Caminhamos, tudo, e eu naquele dia me vestia, tinha um vestido azul que eu guardo até hoje. Aliás, vou mostrar pra vocês. Peraí. Olha, gente, é esse vestido aqui, ó. É um vestido lindo, um vestido longo, né? Eu vou ver se tem alguma foto e eu coloco aí do lado. Mas foi com esse vestido, ele é cheio de brilho, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, ele tem umas coisas aqui, ó, que à noite ele brilha, ó. Então ele é a coisa mais linda. E eu lá, desfilando, né, ali pelas ruas de Pádua. Afinal de contas, uma morena, assim, desfilando lá pela Itália, não é uma coisa assim tão comum. E aí a gente sentou de novo no barzinho, eu bebi um suco,
Eu nem lembro o que ele bebeu, na verdade. Eu sei que eu bebi um suco, porque eu não bebo bebida alcoólica. E ali a gente conversou, daí eu pude ter, né, tava mais calma e ele pôde falar mais sobre ele, eu falei mais sobre mim. E ele me levou para o apartamento. E no dia seguinte, no terceiro dia, novo convite. Quer jantar comigo? E eu, sim. E fomos. E daí ele me deu a mão, gente, depois de 3 dias, olha que graça. No quarto dia, e daí nós jantamos. E quando a gente foi se despedir, ele me beijou. E ali começou a nossa história, entendeu? A nossa história que dura já 8 anos. Nossa história começou oficialmente, né, com o pedido de namoro. Aliás, esse é um outro detalhe, gente, que merece um outro vídeo, porque essa questão de relacionamento na Itália, de pedido de namoro, é uma coisa muito estranha. Primeiro que esse pedido de namoro não existe. Então, imagina a minha cabeça como é que tava, né? 1 mês, 20 dias lá, e janta fora, e vai pra praia com a família, e tudo mais, e nada de namoro. Nada de pedido de namoro. Mas eu vou contar esse vídeo numa outra história. E, gente, basicamente foi assim que começou a minha história com ele. É claro que, assim, tem muitos detalhes, tem muitos pormenores. Mas eu ainda pretendo contar isso com mais detalhes em algumas ocasiões, algumas cenas que a gente passou ali num outro vídeo, numa outra ocasião. Então é isso, para você que tinha curiosidade de saber como que foi esse encontro, foi assim, tá bom? Um beijo para vocês e não esquece de curtir o vídeo, compartilha aí com seus amigos e assista os outros vídeos que eu acho que você vai gostar, tá? Seja bem-vindo e rega comigo esse pé de pitanga. Tchau, tchau!